Olá, bem-vindos a mais um Bíblia Toda. Estamos aqui na 11ª semana da leitura da Bíblia, firmes e fortes, para dia a dia ir vencendo e conhecendo mais a palavra de Deus. Como esse tempo de explicação às vezes passa, demora bastante, nós estamos com a ideia aqui de quebrá-lo em 3 vezes. Então, você vai ter, nesta semana, 3 vídeos sobre o Bíblia Toda da semana. Nesta 11ª semana, nós vamos ver desde 2 Samuel 14 até 1 Reis 17. Então, a ideia para facilitar a sua vida aqui é contar essa história picada em 3 vezes. Você, então, vai lendo alguns capítulos e vai seguindo mais o vídeo, retém melhor do que de uma vez só 1 hora completa de vídeo, fica muito pesado. Então, vamos para a primeira parte dessa 11ª semana. O que fazemos sempre, antes de começar, é responder as perguntas da semana anterior. Na semana anterior, a primeira pergunta, uma pergunta muito feita e complexa para muita gente, é: como pode o espírito de Samuel ter aparecido a Saul? Como é que pode essa história que é contada em 1 Samuel, que nós vimos na semana passada, 28, Saul consultando uma pitonisa em Endor e aparece Samuel falando com ele? Não vou contar a história porque você com certeza já leu nessa semana anterior. O que eu quero dizer é que tem muita coisa antes de você achar que aquilo foi de Deus e que aquilo é certo. Primeira coisa importantíssima, a Bíblia é claríssima em dizer que nós não devemos consultar os mortos, de maneira nenhuma. Saul sabia disso. Então, Deuteronômio 18, nós já lemos isso na lei, fala que nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então não há nenhuma dúvida que a Bíblia não recomenda. Agora, quando ela fala que não deve, ela não está dizendo que não existe. Por quê? Porque o encantador faz encantamentos, fala palavras, adivinhações, o necromante, que é consulta a mortos, literalmente, você abre cadáveres para poder ler dentro das entranhas de animais ou de pessoas um futuro, ou um mágico, o nome já diz aí, ele tem sempre algo de sobrenatural. Existe o charlatão, existe o enganador, existe aquele que está fazendo aquilo para ganhar dinheiro dos tolos, muitas dessas coisas, né? Um mágico, com certeza, não faz a mágica, tem um truque por trás, mas existem aqueles que têm poderes espirituais, e é isso que Deus não quer. Existe o poder de demônios, existe o poder de espíritos adivinhadores, existe o poder de Satanás, que é em oposição ao poder de Deus. Por isso, primeiro ponto aqui, esse texto de maneira alguma autoriza esse tipo de atividade. Saul sabia disso. Agora, ele estava totalmente afastado de Deus, espírito perturbado, desde que ele começou a perseguir Davi. Ele já não tinha comunhão com Deus e Deus já não respondia a ele. Então você vai lá em 1 Samuel 28, quando está contando a história, ele fala que Saul consultou ao Senhor, porém ele não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Olha que interessante esses 3 motivos aqui. Primeiro, sonho, Deus revela as coisas. Jó fala que Deus fala com seus filhos por sonhos à noite. Saul não tinha mais contato e relacionamento com Deus. Ele que havia profetizado, recebido o Espírito de Deus e falado, agora já não tinha mais isso. Urim é a lei, é o sacerdote. Como nós também já vimos aqui, o sacerdote tinha uma veste que era um éfode de linho, o sumo sacerdote um éfode todo colorido, um avental, o éfode é um avental, e em cima dele tinha um peitoral com as pedras preciosas, semi-preciosas, 12 pedras representando as 12 tribos, e no lateral de cada um deles tinha 2 pedras maiores, que eram o Urim e o Tumim. Essas 2 pedras eram usadas para consultas diante de Deus. Então Deus não falava nem pelo Urim e pelo Tumim, como Davi muitas vezes consultou, vimos isso na aula passada, nem pelos profetas, que era como um Natã, como alguém que nós vamos conhecer hoje bem, o Natã, aparecia lá para falar, e nem em sonhos. Então Saul estava desconectado de Deus. Ele se desesperou e resolveu consultar uma pitonisa. O que é uma pitonisa? É um médium.
uma pessoa que fala com espíritos. Essas mulheres, essas feiticeiras, elas foram perseguidas, elas eram proibidas e mortas. Essa pitonisa de Endor estava escondidinha lá e o Saul, no desespero, foi atrás dela. E nessa hora, quando a pitonisa vê, ela se assusta, porque falou, o rei, que foi quem estava proibindo, agora está me consultando. E o Saul estava no desespero e falou, olha, dá um jeito aí, vê o que você faz. Saul estava em jejum, Saul estava fraco fisicamente, Saul estava fragilizado espiritualmente, e ele então caiu estendido por terra, foi tomado de grande medo, o efeito daquilo que ele ouviu, né? Pelas palavras de Samuel, faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Outro detalhe aqui, cuidado quando você vai ter experiências espirituais em fraqueza, porque quando o seu corpo está frágil, você começa a enxergar coisas, você começa a sentir coisas, você está debilitado fisicamente, também fica debilitado espiritualmente. Essa médium, ela não falou, não foi o Saul que falou, olha, o Samuel apareceu. A médium perguntou, como todo mundo aqui, com quem você quer falar? Que espírito que você quer que suba? E ele falou, Samuel. Samuel era aquele que tinha sempre a vida inteira falado com Saul sobre o que Deus queria e não queria. Então ele queria uma palavra de Samuel. Então quem pediu foi o Saul, não foi ela que apareceu. Ela vê ali o espírito subindo, e essa é uma coisa sobrenatural, é uma experiência espiritual. De novo, não é porque é espiritual que é verdadeiro, que é bom, que é correto. E aí então a mulher viu Samuel, gritou e falou, por que me enganaste? Porque você é Saul. Então a médium viu Samuel, mas Saul não viu nada. O rei perguntou para ela, e aí, o que você está vendo? Aí ela descreveu como é que era, ele falou, e Saul entendeu que era Samuel. Ou seja, tem aqui um espírito enganador muito claro nessa história. E o pior é que esse Samuel, esse falso Samuel, esse espírito que aparece como Samuel, que fala como, que veste as roupas como, que aparenta ser aquilo que era, o que ele falou para o Saul? Ele fez profecias de que não aconteceram. Falou, você e seus filhos vão morrer no dia seguinte, na mão dos filisteus. Não aconteceu isso no dia seguinte. Passou muito tempo e Saul e alguns de seus filhos morreram na batalha. Então, não é exatamente, a palavra de Deus ela é precisa. Aqui não foi precisa. E Saul vai para a batalha já preocupado. Ele realmente morre nessa batalha, mas nem todos seus filhos. Ou seja, o que eu quero dizer aqui para poder andar com a nossa aula, que hoje tem bastante coisa. Cuidado quando você interpreta coisas que são espirituais, mas não são de Deus. Esse texto de maneira alguma referencia consulta aos mortos, de maneira alguma diz que Deus permite esse tipo de coisa, de maneira alguma diz que isso que aconteceu é o que Saul pensava que aconteceu. Então, essa é a primeira resposta aqui da pergunta da semana anterior. Como é que pôde um espírito de Samuel aparecer para Saul e falar coisas que fossem de Deus? Não eram. Segundo, essa é uma pergunta mais que eu estou mandando aqui toda vez, pergunta para ver se você prestou atenção. Se você leu direitinho ali o que nós falamos, você está por dentro, né? Quantos anos Davi morou em Gate com os filisteus, né? Davi, como nós sabemos, chegou para Gate, a mesma cidade onde morava o Golias, o seu grande inimigo. Iaquis era o rei lá, Iaquis pegou ele aí, e ele ficou lá um tempinho enquanto Saul estava perseguindo ele. 1 Samuel 27:7 diz, foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Então, Saul morou aí na casa dos inimigos 1 ano e 4 meses, na terra de Gate. Vamos falar de Gate bastante hoje aqui. Ok? A terceira pergunta eu vou responder durante aqui a nossa aula, que a pergunta foi, quem era Zeruia? Joabe, o capitão do exército, era filho de Zeruia. Abisai, o irmão, e Azael, o irmão, 3 irmãos, filhos de Zeruia. E essa expressão é usada várias e várias vezes. Os filhos de Zeruia, os filhos de Zeruia. E Davi falava, que eu tenho eu contigo, filho de Zeruia. Bom, quem era essa Zeruia que o Davi citava tanto? Quem? Alguém aqui? Hoje, durante a nossa aula, vamos descobrir isso aqui. Vamos lá? Bom, então, como eu falei, nessa semana aqui, você vai
desde a história de Davi, na sua luta já com os seus filhos, até Elias. Então veja, é o final do reinado de Davi, Salomão, a divisão da tribo do Reino do Norte e do Sul, até chegar lá com Acabe e Elias, uma história tremenda, que é a de 1 Reis 17. Vamos lá então, começando aqui, 2 Samuel 14, é a história de Joabe, que tenta reconciliar Absalão com Davi. Você sabe que Davi, quando ele pecou com Batseba, ele recebeu de Natã, o profeta, uma palavra dizendo, ó, Deus te perdoou, mas nunca a espada vai se afastar da sua casa. Tem consequências aquilo que você fez. O que aconteceu? Os filhos dele foi um festival de horrores. Amnon e Tamar, e Tamar era irmã de Absalão, e Absalão matou o Amnon e fugiu. O Amnon forçou a irmã Tamar, né? Estuprou a irmã, violentou, Absalão matou ele, fugiu, e o Davi ficou mal com aquilo, né? Então, inclusive porque ele pensou que o Absalão tinha matado todos os irmãos. Ele chamou todo mundo para uma festa, longe no campo, e matou o Amnon. Aí, então, ele fica longe, e o Joabe, aqui no capítulo 14, ele faz uma tentativa de reconciliação. Ele sabe que Davi gostava do Absalão muito, gostava mesmo, então ele vai lá e intercede e fala, pode voltar, e ele volta, e essa história é contada aqui no capítulo 14, como que o Joabe armou esse estratagema todo aí. Então, ele termina dizendo, então chamou Absalão, e ele entrou ao rei, se inclinou sobre o seu rosto, em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Final feliz deste capítulo, porque essa história não tem nada de final feliz. 2 Samuel 15 conta a rebelião de Absalão. Absalão começou a aparelhar carros, colocou homens, juntou gente, começou a fazer a sua politicagem lá, e assim que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei ao juízo, chamava Absalão e dizia, de onde você é? Ele dizia, de uma das tribos de Israel. Então Absalão dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça na parte do rei. Ou seja, ele começou a fazer a política de ganhar todas as cidades de Israel, dizendo, eu sou bonzinho, eu vou interceder por você. O rei não sabe fazer, mas eu sei. Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que estivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Já viu gente assim? Que vai fazendo essa politicagem, dizendo, se eu fosse o líder, se eu fosse o pastor da igreja, essas coisas não estariam acontecendo. Essa injustiça não estaria acontecendo. Se eu fosse o chefe, se eu fosse o responsável pelo ministério. Então as pessoas, como Absalão, vão minando por baixo, e ele então foi ganhando corações e mentes, até dar o bote, e falou para o rei, para o pai, que era Davi o rei, né? Olha, eu preciso ir até Hebrom, eu quero fazer uma visita lá, né? Que Absalão disse ao rei, deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesus, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo, se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então, ele fugiu para a Síria, no capítulo anterior ele chamou de volta, e falou, eu tinha um voto para fazer. Ele falou, vai em paz. Levantou-se e foi para Hebrom, e enviou a Absalão espias por toda a tribo, dizendo, quando ouviu o som da trombeta, vocês dizem, Absalão reina em Hebrom. Lembrando que Davi, ele tinha sido feito rei em Hebrom, e dali então ele foi para Jerusalém, a cidade que ele conquistou dos jebuseus, e transformou na capital de Israel. Então, aqui conta a história dessa sedição, todos ficam contra o rei, Absalão se torna rei, e aí então Davi percebe que ia perder. Quem fica com Davi? Então ele vê os valentes que estavam com ele, os grandes conselheiros, eles fogem junto com Davi. E aí Zadok e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca e ficaram ali. O rei falou, olha, vocês são sacerdotes, cuida da arca aí, fique em Jerusalém, eu não vou sair com a arca, vocês ficam e vocês me representem. Cuide de mim aí. E subiu Davi pela subida das oliveiras, um lugar que eu gosto muito, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar.
Jerusalém, como vocês podem ver até hoje, né? É o Monte Sião, é onde está lá o templo, naquela época ainda não existia, tem um vale ali, e depois o Monte das Oliveiras, onde Jesus passou. E essa subida aqui, no caminho das Oliveiras, é Davi saindo da cidade, subindo por aquela montanha que era cheia de oliveiras, onde era o Jardim das Oliveiras mais para frente, chorando, pés descalços, e o povo com ele. E também fizeram saber a Davi que Aitofel, que era um dos que tinham se conjurado com Absalão, estava lá contra ele. Aitofel era um homem de muita sabedoria e de excelente conselho. Então Davi pensou, se o Aitofel der bons conselhos para meu filho, eu estou perdido, porque ele conhece todo o estratagema, toda a história, ele sabe como fazer. Então ele pede para Uzai, o arquita, ficar lá e falar, olha, vê se você consegue desfazer o conselho de Aitofel contra mim perante Absalão. Então, esses dois aí aparecem mais para frente nos capítulos aqui. Ele vai embora e foge. No capítulo 16, é a saída de Davi ainda, aparece uma personagem aqui que vai lá na frente voltar. É Simei. O Simei aparece ali para amaldiçoar o Davi, jogar pedra nele e falar que ele merecia. E aí então um dos seus valentes aqui, que é o Abisai, fala assim, escuta, você quer que eu mate essa pulga aí? Por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e eu tiro a cabeça dele. Ou seja, o Abisai, que era de espada, falou, olha, deixa que eu mate esse cara. Aí o rei falou, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Olha a expressão aqui, deixai amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem, pois, diria, por que assim fizeste? E Davi então fala, deixa o Simei me amaldiçoar. Olha que essa história é interessante. Ele sai por debaixo aqui, né? O Aitofel vai falar pro Absalão, fala, olha, o teu pai, ele é forte, ele está no momento ruim, eu aconselho você, vai embora agora e mata essa parada. Pega o exército, corre atrás e acaba com eles. Aí quando o Uzai viu isso, ele falou, não, meu Deus do céu, se ele faz isso, ele acaba com Davi mesmo. O Aitofel sabia o que falava. Aí o Uzai falou, não, você sabe como Davi é forte, ele vai lutar muito, ele vai resistir, cuidado com a força dele. Eu aconselho você pegar um grande exército, ajunta bastante gente, convoca todo Israel, e aí então vai contra o seu pai. E enquanto ele dava esse conselho para o Absalão, ele mandou avisar o Davi, corre rápido porque a coisa está feia aqui. Então, isso salvou o Davi. É interessante porque quando o Aitofel viu que o conselho dele não tinha sido ouvido pelo Absalão, sabe o que ele fez? Ele mandou ir para a casa dele, arrumar todas as coisas, botou tudo em ordem na sua casa e se matou. Por quê? Porque ele sabia que ia dar errado. Ele falou, ele não me ouviu e agora o Davi vai ganhar. Davi ganhou, ele vai me pegar. Então tem gente que não é rei, mas é conselheiro. Tem gente que não tem essa capacidade de execução, mas tem a capacidade de discernimento. Então um bom rei tem que andar com um bom conselheiro deve procurar um bom rei. Você veja aí, se você está mais para conselheiro ou para rei, se você é um cara de execução, de ação, você é o presidente, você precisa de um conselheiro que diga, faz assim, faz assado. E se você é um bom conselheiro, escolha um bom rei, viu? Porque senão vai acabar aqui como o nosso amigo Aitofel. 2 Reis 17, esse conselho dele deu errado, né? Eu já contei essa história aqui, já adiantei aqui. Aqui também conta a história de Amasa. Amasa, ele era o chefe do exército de Absalão, assim como Joabe era o chefe do exército de Davi. E Absalão constituiu Amasa no lugar de Joabe, e Amasa era filho de um homem chamado Itra, um israelita. Esse Itra, ele tinha tido Amasa com Abigail, e a Abigail era prima de Joabe. Ou seja, ele teve um filho com essa mulher. A Bíblia fala assim, entrou nela. Não dá a impressão de que ele era marido e mulher. Mas ele pegou a prima de Joabe, teve um filho que era o Amasa. Então você imagina que o Joabe não gostava muito do Amasa, que era um negócio meio estranho na família, e ainda por cima tornou-se o chefe do exército de Absalão. Bom, o que aconteceu?
O tempo passou, o Absalão foi tentar lá ganhar do Davi, só que Davi ganhou de Absalão. No capítulo 18, essa história é contada, o Davi ganha e o Absalão foge. O Davi fala, cuidado com meu filho, não mata ele. Mas o Joabe, que não estava para peixe, é o filho do Zeruia, ele vai lá, o Absalão era bonitão, era grandão, ele foge em cima de um burro, e ele era cabeludo, cabelo longo, e os cabelos dele se entrelaçam numa árvore, e aqui então a Bíblia fala que tinha aquele carvalho, e que a mula onde estava o Absalão passou, o cabelo ficou, deixando ele pendurado entre o céu e a terra. Ficou pendurado na árvore. Quando Joabe viu aquilo, pendurado no carvalho, ele falou, agora eu acabo com a raça dele. Aí a pessoa falou, mas olha, o rei falou para não fazer isso. Então Joabe disse, não me demorarei assim contigo. Tomou 3 dardos, traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E aí então, quando Davi soube da morte de Absalão, chorou copiosamente. Chorou copiosamente. E aqui essa história é contada com, assim, o impacto foi tão grande que o rei se perturbou tanto e chorou tanto e andava dizendo por todo lado, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Olha a profecia de Natã em cima dele aqui. Que tanto aconteceu assim que no capítulo 19, o povo que estava alegre porque Davi tinha sido restaurado o rei, ficou triste porque o rei estava triste. E o Joabe vai lá e dá uma dura nele e fala, esse pessoal está morrendo por você e você está dando bola para o cara que queria te matar. Dá uma dura no rei e ele volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, encontra o Simei, aquele mesmo que tinha amaldiçoado na saída. O Simei agora estava manso e pianinho, né? Voltou e falou, olha, rei, nada disso, não quero que você pense mal de mim, etc e tal. E o Davi fala, tá perdoado, fica tranquilo, eu não vou te matar. Guarda essa frase aí. Davi falou para Simei, fica perdoado, não vou te matar. Outro que ele encontrou foi Mefibosete, que era filho de Jonatas, que também tinha ficado. E o rei falou, escuta, você não fugiu comigo? Aí é uma história que ele foi enganado por Ziba. Então, também é perdoado. E encontra o Barzilai, que era um homem de Gileade, que passou o Jordão para acompanhar o rei. E o Barzilai já tinha 80 anos e sempre sustentou o rei. Isso também é importante aqui. O rei fala que ele queria que o Barzilai viesse com ele e falou assim, olha, eu estou muito velho, vou ficar no palácio, eu só quero ajudar você mesmo. E o Davi fica muito grato ao que Barzilai fez. Vamos ver isso lá para frente também. Muito bem. 2 Reis 20 conta a história de Seba. Porque quando isso aconteceu, da tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, o Seba se levanta e fala, escuta, Davi não vai ser rei não. Ele viu nisso uma oportunidade de fazer uma rebelião e ele tenta então, junto com os benjamitas, levantar o povo contra Davi. Começa mais uma guerra. Aí o rei fala com Amasa, que era lá o chefe do exército, né? Convoca-me os homens de Judá para o 3º dia e você apresenta. E Amasa foi convocar Judá. Demorou, então Davi disse a Abisai, mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Pelo que toma tu os servos de teu senhor, persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe e pegaram e alcançaram. E o Joabe disse a Amasa, lembra quem era Amasa? O chefe do exército de Absalão, filho da prima dele. Aí eles estavam juntos ali, e aí o Amasa estava lá catando o pessoal para ajudar o rei, e o Joabe fala, aí vai bem contigo, meu irmão? E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar. Com a mão esquerda pegou a espada e enfiou no meio da quinta costela dele. Mais uma morte, a traição que o Joabe faz. Você vê que o Joabe vai colecionando mortes aqui, né? Filho de Zeruia. Matou Amasa. Estamos aqui no capítulo 20 e tenho a minha primeira pergunta do dia aqui. O Joabe, ele vai atrás do Seba e chega à cidade onde ele estava lá escondido, né? E a cidade está cercada, cercaram em Abel Bet Maaca, levantaram uma tranqueira contra a cidade
e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubar. Então uma mulher sábia gritou na cidade: ouvi e peço-te que digais a Joabe: chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Ele disse: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se falar dizendo: certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas das fiéis de Israel. Tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. E aí então ela pede para ele poupar a cidade e ele fala que ele só queria o Seba. E aí então acaba a história. A minha pergunta é: o que é esse provérbio aqui? Antigamente costumava-se falar: certamente pediram conselho a Abel. Qual que é o conselho a Abel que se pedia, hein? O que quer dizer conselho a Abel? Não vou dar dica. Semana que vem conversamos sobre isso. Aqui também, muito interessante, aparece o ministério de Davi. Quais eram as pessoas que ocupavam cargos relevantes no governo de Davi? Veja que interessante aqui. É o finzinho do capítulo 20. Ele fala assim: Joabe estava sobre todo o exército de Israel. O Joabe, portanto, era o ministro da defesa. Benaía, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus. Também era de exército. Adorão, sobre os tributos. Então era aqui o Ministério da Fazenda. Mexia com a grana, com a Receita Federal e captação de dinheiro, gestão de orçamento. Adorão. Josafá, filho de Ailude, era o chanceler. Chanceler, relações exteriores. Seva, o escrivão administrativo. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era oficial mor de Davi. Oficial mor é como se um chefe da casa civil. Então você vê aqui que na estrutura de ministerial de Davi tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargos designados por Joabe na defesa, com Benaía, Adorão nos tributos, Josafá no chanceler, Seva o escrivão, Zadok os sacerdotes e Ira o oficial mor. Olha como é que era a estrutura do reino de Israel com Davi. Vamos comparar depois com Salomão? Isso fica para frente, né? 2 Samuel 21 fala sobre um momento de fome que teve em Israel pela morte dos gibeonitas. É uma história interessante também. Até pensei em perguntar, mas eu vou já explicar de cara aqui. Porque começou a ter 3 anos de fome, Davi consultou o Senhor e o Senhor disse: é por causa de Saul e da casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Eu não sei se você lembra, Gibeão era uma cidade que ficava perto de Jericó. Ai, quando Josué invade a terra, em Josué 9, os gibeonitas espertamente fingem que não são de Canaã, fingem que são de um povo distante, eles se vestem com roupas velhas, eles colocam pão seco, odres secos, e vêm como se estivesse andando pelo deserto, e pedem ajuda e guarida e proteção a Josué, e Josué promete que vai protegê-los. Depois descobre que ele é a próxima cidade que iria lutar. Então Gibeão fica do lado de Israel contra os cananitas. E aí lá em Josué 9 fala que, ok, vocês estão aqui, mas não vou matar vocês, mas para sempre vocês vão ser os que vão fazer serviços braçais. Vocês vão aqui trazer, são os trazedores de água, tiradores de água, rachadores de lenha, e vão servir aos povos de Israel. Saul, na época dele, tem uma birra com os gibeonitas e vai lá matar. Quebra a promessa. Vem essa fome aqui que fala é por causa disto. Aí então, olha que interessante. Aqui eu quero sempre que você leia os detalhes com atenção desses livros. Porque o que aconteceu aqui? O Davi, então, quando Deus fala isso, fala, bom, como é que eu pacifico isso aqui? Saul está morto, os descendentes dele também quase todos, né? Quase todos os filhos. Aí ele fala, bom, vou pedir o que os gibeonitas querem. Eles falam, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em Israel, de algum de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito. Ou seja, eles falaram, das 7 descendentes de Saul, que nós vamos matar eles aqui, e aí acabou essa história. O rei poupou a Mefibosete, que era filho de Jonatas, o seu grande amigo, e pegou 2 filhos de Rispa, filha de Aia,
que tinha tido de Saul, e também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tiveram com Adriel. Eu lembro que eu contei essa história. Quando Saul queria pegar o Davi, ele falou: Davi, olha, eu vou te dar minha filha, que era Merabe, como mulher para você, você vai ser meu genro, se você matar aqui os filisteus. Ele estava pensando: vou levar o Davi, os filisteus matam ele, eu me livro do Davi. Aí Davi falou: não, quem sou eu para ser o genro do rei? E depois ele casou com a Mical. Essa mulher que ele ia receber em casamento, a Merabe, casou com Adriel, 5 filhos, o Davi agora matou os 5. Entregou aqui nesse momento na mão dos gibeonitas. Olha como essa história é história de sangue, né? Estou em 2 Samuel 21. Nessa sequência, também aparecem as guerras que Davi faz como rei. Agora ele é rei, ele começa a guerra. Com quem ele guerreia? Contra os homens de Gate, o lugar onde ele morou, onde tinha gigante. E aqui fala que ele tem uma luta que aparecem aqui alguns gigantes contra Davi. Em versículo 16, em Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. E o Davi, ele se cansou da peleja. E nessa hora, quem salvou a pátria do Davi foi justamente Abisai, filho de Zeruia, que socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe disseram: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Ou seja, Davi, agora daqui para frente você é rei, se preserva aí, porque se você morre, acabou o rei. Então, os valentes de Davi, Abisai, um deles, tomam a frente na guerra. Davi já começa a não estar mais à frente da guerra. E outros mais gigantes aparecem. Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era filho dos gigantes. Depois houve mais outra peleja com os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaré, Orogim, o Belemita, feriu Golias, o Geteu, não o Eteu, de cuja lança era haste como este tecelão, outro gigante. E houve ainda mais uma outra peleja em Gate, agora sim Gate. Tinha um homem de alta estatura com cada mão de 6 dedos, cada pé de 6 dedos, e era nascida dos gigantes. E o sobrinho de Davi, filho de Simeia, irmã de Davi, o feriu. O Jonatas aqui também seguiu a tradição do tio, matou um gigante de Gate. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Veja como a história se repete aqui. Em 2 Samuel 22, Davi faz um cântico de ação de graças. E essa aqui é a minha segunda pergunta. Esse cântico que você lê aqui em 2 Samuel 22 é um salmo de Davi. Qual salmo foi esse? Aí pesquisa lá. Qual salmo é? 2 Samuel 22. Segunda pergunta do dia aqui. E com isso, terminamos essa primeira terça parte da semana aqui. Continue andando aí lendo a Bíblia. Chegamos lá ao final daqui a 2 dias. Até lá.